Olá, o professor Tiago já está por aqui. O objetivo da nossa aula de hoje é terminar aquele assunto chamado elemento acidental do negócio jurídico. Nós temos, na verdade, 3 elementos acidentais do negócio jurídico. Vocês já viram em aula anterior a condição, que pode ser uma condição suspensiva ou uma condição resolutiva. Vocês também já viram o termo, que pode ser termo inicial ou que pode ser termo final. E na aula de hoje, o professor tem o propósito de falar a vocês a respeito do terceiro elemento acidental, chamado de encargo ou modo. Pode ser chamado de encargo ou o sinônimo de encargo é modo. Por isso, pode-se dizer, num exemplo, pode-se dizer que se fez uma doação com encargo, ou pode-se dizer que se fez uma doação modal, porque decorre de modo. O professor explica esse elemento acidental chamado de encargo a partir do exemplo e pede a vocês que utilizem a expressão presente de grego para gravar o que significa a doação modal, o que significa o encargo, o que significa o modo. Porque a partir da expressão presente de grego, a gente lembra da história em que os gregos deixaram o cavalo nas praias lá de Troia e Troia cometeu o deslize de colocar aquele cavalo para dentro dos muros da cidade. E ali dentro do cavalo haviam soldados do exército inimigo e na madrugada, na noite, os soldados saíram e a partir dali Troia foi destruída. O presente de grego, não é meu objetivo falar da história, o presente de grego, ele lembra vocês de que o encargo é um ônus que vem junto com uma liberalidade. O presente de grego deve ser utilizado como forma de memorização. Vocês memorizam que encargo equivale ao presente de grego e vão lembrar, então, que em uma doação, o doador, além de entregar o bem doado, ele também vai exigir uma obrigação, vai exigir um ônus por parte do donatário. Para início de conversa, nós podemos comparar uma doação pura com uma doação modal, doação com encargo. Na doação pura, nós temos de um lado uma parte chamada doador, que vai se desfazer de patrimônio, vai ter só decréscimo, desvantagem patrimonial, e vai entregar esse bem doado ao donatário. De outro lado, nós teremos o donatário que não tem nenhuma desvantagem patrimonial. Ele terá apenas vantagem, e a vantagem será de receber o bem doado. Pois o donatário, ele tem a perspectiva de aceitar ou não aceitar a doação. Isso significa que ele poderá recusar o bem doado se ele não quiser. A doação pura, ela se efetiva, ela se dá por concluída quando o doador, resolvendo doar, entrega o bem doado ao donatário. Feita a entrega do bem ao donatário, se o donatário aceitar, e essa aceitação pode ser silenciosa, pode ser em silêncio, se o donatário a aceitar, está perfectibilizado, está feito, está concluído o negócio de doação. E acabamos por aí. Todavia, se eu for explicar a vocês a doação modal ou a doação com encargo, a característica muda um pouco. Quem é que tem a manifestação de vontade para impor um encargo na doação?
é o próprio doador. É o doador que vai ter desvantagem patrimonial apenas, ele não terá nenhuma vantagem. É o doador que vai ter desvantagem patrimonial, que poderá, se quiser, poderá fazer uma doação não pura, mas uma doação com encargo. Essa doação com encargo vai representar que uma das cláusulas do contrato de doação vai prever que o donatário, ao receber o bem doado e aceitar a doação, terá não só os benefícios de utilizar o bem doado como novo proprietário, mas terá também que cumprir, terá também que atender ao encargo expresso no contrato. O melhor exemplo, o exemplo mais utilizado na prática jurídica brasileira em direito civil, se chama doação com encargo. O doador doa o patrimônio, então eu vou doar a casa na praia, para quê? E aí vem o encargo. O encargo é nessa expressão, para quê? Para que o donatário me cuide durante a minha velhice. Vejam que a doação pura, ela destina patrimônio que é do doador ao donatário e ponto final, acabou o negócio. Donatário aceitou o bem, ponto final, acabou o negócio. Na doação com encargo, o objeto se repete. O doador destina patrimônio ao donatário, mas desta feita com um encargo. E o donatário poderá aceitar ou recusar a doação. Se ele achar que o encargo se ele achar que o encargo é muito pesado, se ele achar que o encargo é inadequado para ele atender, é muito simples. Ele recusa a doação, ele não aceita a doação. Mas ele, donatário, que recebe o bem doado, ele está ciente que, ao aceitar a doação, ele aceita junto um presentinho de grego, que é o encargo fixado pelo doador. Então, na doação com encargo, nós apelidamos ela de presente de grego, porque além de dar o bem doado, o doador ainda fixa uma obrigação, um ônus a ser atendido pelo donatário. Professor, a minha dúvida é, e se o donatário que recebe o bem doado, ele não cumpre o que está no encargo? O não atendimento do encargo permite, por força de lei, por expressa disposição do Código Civil, permite a revogação da doação. Então, uma doação com encargo vai permitir revogação da doação. Já a doação pura e simples, provavelmente, ela terá que ser debatida em um outro tipo de processo, talvez um processo anulatório, que venha a desfazer a doação, mas não propriamente em um processo que venha a pedir a revogação da doação. O encargo, então, ele impõe um ônus ao donatário, e se o donatário, aceitando a doação e o encargo, se o donatário não atender esse ônus, será cabível, a critério do doador, será cabível ajuizar um processo para revogar a doação por encargo não executado. O segundo exemplo que eu poderia falar, e eu acho importante falar de exemplos, porque daí vocês começam a memorizar o que significa o encargo. O segundo exemplo que também pode ser utilizado em direito civil brasileiro está lá no mundo da sucessão testamentária, quando a gente pensa em fazer testamento. Quando a gente pensa em fazer testamento, e eu digo a vocês que o brasileiro faz muito pouco testamento, quase nada de testamento, eu acho que o brasileiro tem medo de lidar com a morte. O brasileiro pensa que vai viver eternamente, eu acho.
O brasileiro pensa que vai viver eternamente, então não precisa tratar de questões de testamento. O brasileiro faz pouco testamento. Esse é um levantamento que já foi feito e se demonstra, por exemplo, o comparativo daquele estudo que me lembro, mostrava que nos Estados Unidos da América, que era o país de comparação, se fazia 10 vezes mais testamento do que aqui no Brasil, e que o brasileiro não tinha muita facilidade, portanto, para lidar com o assunto morte. Talvez possa ser por isso. Mas o segundo exemplo é o testamento. E aí vocês vão perceber, professor, o senhor já falou no testamento, já falou na morte da pessoa natural como sendo exemplo de termo, e eu já sei que o testamento está submetido a um termo inicial incerto. É um termo inicial porque a morte é certa, é um termo inicial porque a morte é certa, mas é um termo inicial incerto porque nós não sabemos o exato momento, nós não sabemos a data em que a pessoa do testador vai morrer. Então, nós temos já no testamento um termo fixado para que ele, testamento, venha a produzir seus efeitos. Vocês estão cobertos, absolutamente cobertos de razão por entenderem que o testamento está subordinado a um termo inicial incerto. Ele está lá no plano da validade, com todos os requisitos de validade atendidos, e está a esperar a morte do testador. Tudo isso é certo. Agora eu vou falar de encargo no testamento, quando a gente já está a abrir o texto do testamento, está a compulsar o testamento para estudar as vontades do testador e estudar o que o testador desejava para depois da sua morte. O que o testador desejava com o seu patrimônio para depois da sua passagem ou do seu falecimento. Pois ao abrir o testamento, nesse exemplo do encargo que eu vou lhes dar, o testador poderá, em uma cláusula específica, fixar um encargo. Deixo a casa na praia para o herdeiro fulano de tal, a fim de que ele cumpra o encargo de fazer uma clínica, não é clínica o nome, agora me fugiu, de fazer um canil para cuidar dos animais que estão soltos na rua e sem dono, para cuidar dos animais que estão sendo maltratados. Então, pessoal, o que o professor está a falar é que dentro do testamento, mesmo sendo um testamento que se submete a um termo inicial incerto, dentro das cláusulas testamentárias, dentro das disposições que o testador escreveu, há lá um encargo. Ele deixa uma casa em herança para fulano de tal, para que ele faça ou para que ele cumpra o encargo de fazer um canil a fim de atender os cãezinhos que estão sendo maltratados. Aliás, nesse assunto, o governo Bolsonaro sancionou uma legislação em proteção dos animais. Que bom que sancionou, né? Aplausos para o governo. A lei enrijece o tratamento nos crimes que prevêem maus tratos aos animais, que coíbem maus tratos aos animais. O governo sancionou essa legislação. Mas, propriamente, o exemplo do testamento nos permite ver dois modos de considerar. O primeiro deles, o testamento, ele se submete a um termo inicial. Termo inicial incerto, porque a morte do testador ocorrerá em um momento que não se sabe. Não se sabe se amanhã, ou depois da manhã, ou no ano que vem, ou daqui 20 anos. Não se sabe o momento. Mas o testamento, ele se submete a um termo inicial incerto, a morte do testador.
Depois de abrirmos o testamento, com a morte do testador, com a verificação do termo inicial incerto, abrimos o testamento. E lá dentro das disposições testamentárias escritas pelo testador, nós poderemos achar um outro elemento acidental, chamado de encargo, que vocês apelidam corretamente de presente de grego. Presente de grego. Veio o cavalinho de Troia cheio de soldadinho inimigo. Presente de grego. Então, dentro do testamento, o testador poderá ter destinado parte do seu patrimônio para um dos herdeiros, ou até para a pessoa que não seja da sua prole, não seja de seu parentesco, não venha a receber herança por parentesco, ele poderá deixar herança puramente por testamento, será um herdeiro testamentário, mas ele elege alguém para deixar um patrimônio e vincular esse patrimônio ao exercício de um encargo, à realização de um encargo. Ganha tal casa para que faça um canil e atenda os animais, os cãezinhos que estão soltos na rua ou que estejam sofrendo maus tratos. É uma possibilidade, professor? É uma possibilidade. O mais comum é doação com encargo. Já falamos do exemplo. Doar a casa, eu dou a casa para que me cuidem na velhice. O outro exemplo possível em contrato também, em situação de negócio jurídico também benéfica, porque os herdeiros não têm decréscimo ou desvantagem patrimonial nenhuma. A outra situação de exemplo é no testamento. Quando aberto o testamento, lá dentro das disposições testamentárias, o testador poderá ter deixado patrimônio com encargo. Deixa patrimônio para determinada pessoa com o encargo de fazer tal coisa. Vejam que tanto na doação com encargo, assim como no testamento com encargo, nós temos a obrigação de atender o encargo previsto. É uma obrigação. Não se cogita não cumprir o que está no encargo. Então, ou se renuncia à doação, ou se renuncia à herança testamentária, porque não se quer, porque não deseja executar aquele encargo. Quem aceitar a doação ou aceitar a herança, aceita junto o presentinho de grego. Aceita junto o cavalinho de Troia, cheio de soldadinho inimigo, que vai sair de lá de dentro, ó, para ganhar a guerra. Então, brincadeiras à parte para vocês gravarem, os dois principais negócios jurídicos que a gente fala na prática civil brasileira para estudar encargo, os dois principais negócios são ou a doação com encargo, a doação pode ser pura, mas a critério das partes ela pode ter encargo, ou o testamento, que pode ser um testamento puro e simples, sem nenhum encargo, mas pode, sim, ter uma cláusula fixando um encargo. Encargo é um ônus que o donatário, que é beneficiado na doação, ou que o herdeiro testamentário, que é beneficiado do testamento, eles vão ter que cumprir. Encargo é uma obrigação para ser cumprida pelo que aceitou ou a doação ou a herança testamentária. O que mais o professor precisa enfatizar? Existem negócios jurídicos com os quais o encargo não vai combinar. Eu só mostro para vocês um terceiro exemplo estúpido para vocês perceberem como o encargo não combina com um sem fim número de negócios jurídicos. E por isso ele é muito estudado ou na doação ou no testamento. Vamos pensar em uma compra e venda de uma casa? Vamos, professor. Então, de um lado tem o comprador, de outro lado tem o vendedor. E o vendedor, que vai se desfazer do patrimônio da casa, mas vai receber dinheiro em troca. O comprador, o vendedor que vai entregar a casa, ele coloca uma disposição contratual dizendo, olha, o comprador, quando receber a casa, terá a incumbência
de nessa residência fazer uma peça aos fundos para lá criar um pequeno asilo ajudando idosos, para que em uma parte do terreno faça um pequeno asilo para ajudar idosos da cidade. Vejam, pessoal, como é que num contrato de compra e venda, o vendedor vai colocar uma liberalidade dessas, de passar a casa para que o comprador faça lá na casa, nos fundos, num pedaço do terreno, faça lá um asilo. O comprador foge da proposta. O comprador não vem para o negócio jurídico. O que o comprador deseja? Deseja pagar o preço e entrar na posse do bem. E a partir dali usar como proprietário da coisa o bem como bem entender, como ele quiser. Usar o imóvel como ele bem entender. Agora, vejam se o vendedor vai impor um encargo no momento da compra e venda. Vejam se o comprador vai aceitar. E a resposta é óbvia. O comprador não vai aceitar comprar um bem com o encargo de ter que fazer um asilo nos fundos do terreno. Não combina, portanto, o encargo com a compra e venda. O encargo combina muito com contratos benéficos, como é o contrato de doação, e combina lá com o testamento, quando o testador poderá impor algum encargo aos seus herdeiros ou até mesmo a pessoas que não sejam suas herdeiras por força de lei e que ele queira colocar no testamento como herdeira testamentária. Poderá ser o caseiro que cuida da chácara. Olha, deixo a chácara lá, matrícula número tal, lá do Registro de Imóveis de São Francisco de Assis, deixo a chácara para o caseiro fulano de tal e sua esposa Beltrana, para que nesta chácara eles façam um canil cuidando dos cães que são soltos pela cidade e que sofrem maus tratos. Numa doação combina bem, contrato benéfico. Num testamento, se o testador quiser deixar para os donos da chácara, para os cuidadores da chácara, também combina bem. Os cuidadores da chácara que cuidaram durante toda a vida do testador, aquela chácara, no final da vida do testador, quando ele vem a falecer, por testamento, eles recebem a chácara em herança testamentária. Mas nesse exemplo, com um plus, com um extra, com um presente de grego. Olha, recebam a chácara, mas nela façam um canil para cuidar dos cães que sofrem maus tratos. O encargo ele não vai combinar, então, com compra e venda, com contrato de locação, com contrato de empréstimo. Ele não combina e não é usual. Embora vocês digam assim, professor, mas seria ilegal o vendedor fixar esse encargo para o comprador, desde que o comprador aceite? Não, não seria ilegal. Só que não é usual e as partes não vão se submeter a esse tipo de negociação. Salvo alguma raríssima exceção. Mas a regra geral, e é o que eu tento passar a vocês, a regra geral é que o encargo ou estará vinculado a uma doação com encargo, ou estará vinculado ao testamento, herança testamentária com encargo. O testador deixa um patrimônio e impõe ao herdeiro testamentário um encargo. É isso que o professor precisa dizer a vocês. Nessa parte da disciplina, o professor tenta reconstituir o que nós já vimos. E se eu perguntasse a vocês o que são os elementos acidentais, vocês já estão prontos a dizer. Estão na ponta da língua para responder. Professor, os elementos acidentais, eles são colocados nos negócios jurídicos por pura vontade das partes. As partes têm a faculdade de não colocar elementos acidentais, mas elas poderão fixar cláusulas, impondo ou colocando elementos
acidentais. O que a gente pode lhe contar, professor Tiago, é que elementos acidentais não se confundem com os elementos essenciais. Os elementos essenciais estão lá no artigo 104 do Código Civil, são o plano de validade do negócio jurídico e, juntamente, o plano de existência do negócio jurídico. São o plano de validade e o plano de existência, englobados no artigo 104, com a roupagem, com o nome de requisitos de validade do negócio jurídico. Falhar quanto a requisitos de validade, ação anulatória, ação declaratória de nulidade, para retirar a eficácia desse negócio jurídico. Agora, colocar ou não colocar elementos acidentais, isso não vai trazer nenhuma repercussão ao negócio jurídico quanto à sua validade. Se ele passou pelo critério da validade, lá do artigo 104, com correção, no plano da eficácia, no plano dos efeitos, nós vamos meramente resolver se vai ter uma condição, se vai ter um encargo ou se vai ter um termo. Isso é uma liberalidade, isso é uma faculdade que as partes têm. Esses elementos acidentais, portanto, eles não constituem requisito de validade. Isso vocês já sabem, então. O professor simplesmente repete, mas vocês já sabem que elementos acidentais têm suas características próprias, podendo ou não constarem em contratos e negócios jurídicos. Que mais que o professor tem que dizer a vocês? Dentro dos elementos acidentais, nós vimos 3 elementos acidentais. Condição, e eu disse, é impossível compreender condição se vocês não souberem que a condição pode ser suspensiva quando ela suspende inicialmente o cumprimento ou os efeitos do negócio, ou a condição pode ser resolutiva, quando o negócio começa produzindo efeitos e lá, verificada a condição resolutiva, o negócio perde completamente os seus efeitos. É exatamente isso que precisa ficar. Nesse estudo de direito civil, é isso que vocês precisam gravar. O termo, o professor também cansativamente disse, o termo inicial e o termo final, entre termo inicial e termo final, nós temos um prazo. E dava o exemplo da locação. A locação, o aluguel, que vai iniciar-se em 1º de janeiro de 21 e vai ser concluído em 31 de dezembro de 21. Portanto, prazo de locação, 1 ano. Perfeitamente entendido isso. Mais que isso, o professor ainda disse, o termo inicial e o termo final, eles poderão ser certos quando a gente tem uma data fixada no contrato, ou como termo inicial, ou como termo final, ou como ambos, fixando inicial e final, é uma data. Termo inicial e final certos são datas estipuladas em contrato. E eu dizia também, o termo inicial e o termo final, eles poderão ser incertos. E aí nós teremos como exemplo a morte da pessoa natural. A morte da pessoa natural vai representar no testamento o termo inicial, quando o testamento vai lá no plano da eficácia produzir os seus efeitos em relação à vontade do testador. E dizia eu que o termo final incerto pode ser a morte da pessoa natural, lá no usufruto vitalício, quando a morte da pessoa do usufrutuário vai por fim, vai extinguir o usufruto, consolidando então a propriedade com o nuproprietário. O nuproprietário ele não podia usar a coisa porque a coisa estava sendo usada por direito pelo usufrutuário.
Quando morre o usufrutuário, a coisa que ele usava se consolida na propriedade do nuproprietário. E então o nuproprietário terá liberdade e poderá utilizar a propriedade plenamente. Visto o termo? Revisto. Visto e revista a condição? Vista e revista a condição, professor. E agora nós vamos analisar o encargo, e o professor gosta de compartilhar a tela com vocês. Eu vou colocar aqui ao lado, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Tá demorada a coisa. Agora travou tudo. Aí. Com uma pequena falha, eu acho que nós vamos conseguir, pessoal. Agora não sei se está apresentando ou não está apresentando. Tá meio demorado, gurizada. Vocês me perdoem. Aí. Agora apareceu o que o professor queria. Se não estiverem escutando bem, me avisem. Eu imagino que estão me escutando. O professor preparou 2 telinhas só para nós analisarmos os artigos 136 e 137. Até aqui irá a nossa prova. A nossa prova agora ela virá lá do artigo 104 até este artigo 137 que nós vamos ver na aula de hoje. Além disso, nós temos lá a classificação dos negócios jurídicos, alguma situação envolvendo a escada pontiana, mas a nossa base legal para a prova intermediária, ela será do artigo 104 até o 137. O professor vai ter que fazer comparativos para que vocês associem o que nós estamos estudando. O comparativo vai ser com a condição, o comparativo vai ser com o termo. Mas nesse momento eu quero que vocês, que já sabem que encargo é o presente de grego, é um negócio benéfico, como a doação, e o doador doa patrimônio juntamente com um ônus ao donatário. O donatário recebe o patrimônio mais uma obrigaçãozinha acessória para cumprir. Vocês já sabem disso. Agora, o professor vai ler com vocês o artigo 136 e vou lê-lo em 2 partes, ou melhor, vou explicá-lo em 2 partes, antes da vírgula e após a vírgula, quando nós temos um salvo. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, vírgula, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. E aí, condição suspensiva será. Bom, como prometi a vocês, o primeiro ponto que o professor vai analisar dirá respeito à parte inicial. Dirá respeito à parte inicial desse artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Matéria importante que vocês não podem errar em prova do professor e não podem errar em prova de concurso. Aqui o professor vai fazer uma retrospectiva, desde a condição suspensiva, passando pelo termo inicial e vindo parar aqui nesse artigo 136, que fala do encargo. Muito bem.
o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. O que nós falávamos quando nós tratamos em aula anterior a respeito da condição suspensiva. E o exemplo era dou-lhes o carro se vocês aprovarem na OAB. Me respondam. O que era que nós falávamos a respeito do direito adquirido, da aquisição do direito, da suspensão do exercício do direito, lá quando nós tratamos do assunto condição suspensiva. E eu esbravejava a vocês, na condição suspensiva, nós não podemos falar em direito adquirido. E se nós não podemos falar em direito adquirido, muito menos vamos falar em suspensão de exercício de direito que ainda não adquirimos. Nós só podemos suspender um direito se nós já o adquirimos. E eu dizia, na condição suspensiva, enquanto não aprovarem na OAB, não tem direito adquirido ao carro. Não há direito adquirido à doação. Passem na OAB e então sim, cumprida a condição suspensiva, adquirido estará o direito à doação do carro. Disse e repeti várias vezes que na condição suspensiva nós não tínhamos direito adquirido a nada. Nós estávamos dependendo essencialmente da realização da condição suspensiva para então adquirirmos o direito. Isso ficou claro. Agora eu passo pelo termo inicial. Professor, eu não me lembro o que dizia o termo inicial. Vou lembrar para vocês. Está aqui. Artigo 131. Nós falamos maciçamente do termo inicial. Será que já tem direito adquirido no termo inicial? Porque na suspensão, na condição suspensiva não tinha, professor. E eu dizia, o artigo 131 responde, o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então, senhoras e senhores, nós já temos direito adquirido no termo inicial. E eu dizia assim, a alocação começa, tem início em 1º de janeiro de 2021, mas durante todo o resto deste ano de 2020, nós estamos com o direito ao imóvel adquirido. Estamos com o direito de locação adquirido. Entretanto, o exercício desse direito está suspenso em 2020. Está suspenso porque aguarda o termo inicial. Termo inicial certo, porque é uma data. O contrato de locação, para produzir seus efeitos no plano da eficácia, está a aguardar 1º de janeiro de 2021. E, portanto, durante todo o ano de 2020, o direito já foi adquirido por força do contrato assinado entre as partes, porque o contrato é lei entre as partes. O direito já foi adquirido, mas está suspenso. Exercício do direito suspenso, mas o direito já está adquirido. Então, nós estamos comparando para chegar lá no 136. Na condição suspensiva, não há direito adquirido. Estamos completamente dependendo da realização da condição. Estamos completamente dependendo de vocês aprovarem a OAB, para então adquirirem o direito à doação do carro. Isso é condição suspensiva. No termo inicial, nós já temos a aquisição do direito desde a assinatura do contrato. Mas por força de cláusulas desse mesmo contrato, as partes resolveram jogar para frente, em uma data futura, o início dos efeitos contratuais. E é esse o exemplo da locação
que é assinada hoje, em 2020, faltando 3 meses para acabar o ano, que nós vamos reconhecer pela assinatura do contrato a aquisição dos direitos contratuais. Mas o exercício, esse exercício estará suspenso. Estará suspenso com data para acabar essa suspensão. E a data prevista no contrato de exemplo é 1º de janeiro de 21. Adquirimos o direito no termo inicial, mas só vamos exercer esse direito quando o termo inicial se verificar, quando a data mencionada no contrato chegar. Tá bem? Já reproduzi isso, estou comparando condição suspensiva, termo inicial, e vou chegar de novo no artigo 136. Encargo. Professor, o encargo não tem encargo inicial, encargo final, encargo suspensivo, encargo resolutivo ou algo que o valha? Não. Encargo é encargo. Não tem subdivisão. Na condição vocês estudaram ou é suspensiva ou é resolutiva. No termo vocês estudaram ou é inicial ou é final. No encargo não há subdivisão. Encargo é encargo. Encargo é presente de grego. É o cavalinho de Troia que vem com o presentinho junto. E aí eu chego no ponto de comparação. Na condição suspensiva não havia direito adquirido. No termo inicial havia direito adquirido, mas o exercício do direito estava suspenso até que o termo chegasse. E no encargo, senhoras e senhores, a resposta para a questão da prova está no artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Está ali. Não é o professor que está inventando da cabeça dele, que vocês possam dizer, o professor loqueou, o professor está doidinho. Não, o professor não está doidinho. O professor está falando de artigos do Código Civil que falam que a condição suspensiva, a pessoa não adquire direito, enquanto não verificada a condição. Que no termo inicial, sim, se adquire o direito, mas o termo inicial suspende o exercício desse direito. Suspende até quando? Até a chegada da data que foi colocada em contrato para o termo inicial. E no encargo, não há que se falar em suspensão do exercício de direito. A gente vai adquirir o direito integralmente do bem doado pelo doador com encargo, vai adquirir integralmente o direito ao bem doado, não vai falar em suspender exercício nenhum, já vai sair gritando por aí, eu sou proprietário da chácara em São Francisco de Assis, eu sou proprietário da casa lá na praia que o doador me deu para eu cuidar dele durante a velhice. Não há que se falar em suspensão de exercício de direitos. Simplesmente no encargo, a parte beneficiada no contrato benéfico, a parte beneficiada no testamento, vai simplesmente dizer que adquiriu o direito. E adquiriu imediatamente no momento em que foi assinada a doação com encargo e que foi aceita a doação com encargo. E também vai no testamento. No testamento demora um pouquinho por causa da questão de inventário. Mas também vai no testamento, aceitando a herança testamentária, vai adquirir os direitos com plenitude. Desde logo. E aí eu dizia para vocês, no Direito Civil 1, quando a gente trabalhou classificação dos bens, aqui trabalhamos classificação dos negócios, eu dizia a vocês, a partilha de bens, ela é exemplo
de negócio declarativo, porque ele volta ao passado, volta à data da morte do testador, à data da morte daquele que deixou a sucessão aberta, para reconhecer o novo proprietário desde lá da data da morte. Então, a partilha é feita depois, mas tem efeitos retroativos desde a data da morte do falecido que deixou bens em herança. Por que o professor está falando isso? Pela situação que envolve o encargo no testamento. O encargo no testamento, ele admite esse tipo de raciocínio. A pessoa que recebe o bem por herança testamentária vai receber também, nesse caso, um encargo. Aceita a herança testamentária, aceita junto estará a cláusula do encargo. Então, é uma aceitação casada. Eu não posso só aceitar o bem doado pelo doador e não aceitar o encargo. Eu não posso só aceitar a herança deixada pelo testador e recusar o encargo. Não, é uma aceitação casada. Aceitando a doação, aceito junto o encargo. Aceitando a herança testamentária, aceito junto o encargo fixado pelo testador. No testamento, há um pouquinho de diferença, porque a tramitação do inventário, que pode ser judicial ou pode ser extrajudicial, a tramitação do inventário demora um pouco até efetivar e consolidar a troca da propriedade no registro de imóveis. Porque imóveis, vocês sabem, imóveis precisam passar pelo registro de imóveis, todas as adequações, todas as trocas de propriedade, para que se tenha o efeito de adquirir a propriedade. Então, o registro no registro de imóveis é importante quando nós falamos em transmissão de propriedade imobiliária. No testamento demora um pouquinho mais, mas acontece a transmissão da propriedade imobiliária. Mas nesses dois exemplos, ou na doação com um encargo, ou no testamento com um encargo, nós teremos os efeitos imediatamente sendo verificados. Nós teremos o direito adquirido, desde logo, imediatamente. E então, o que fica é que a parte que aceitou a doação ou aceitou a herança tem que cumprir, tem a obrigação, é uma obrigação, tem a obrigação de cumprir o encargo proposto, ou pelo doador, ou pelo testador. Tem a obrigação de cumprir. Professor, agora surgiu uma dúvida. E se o donatário que recebeu o bem doado com encargo, ou se o herdeiro testamentário que recebeu o bem por herança com encargo, se eles não atenderem o encargo, se eles não cumprirem o encargo, o que acontece? No caso da doação, permite-se a revogação da doação. Há disposição expressa no Código para revogar a doação por não atendimento do encargo. Então, encargo a gente cumpre, pessoal. Tem que cumprir. É obrigado a cumprir sob pena de revogação ou da doação ou da disposição testamentária, mas é preciso cumprir o encargo. Aquele donatário que recebe bem com encargo e pensa assim, eu vou receber o bem com encargo e depois eu chuto o balde e não cumpro o encargo. Quero ver quem vai me fazer cumprir o encargo. Este donatário que pensa assim, corre um sério risco de sofrer uma ação judicial no Poder Judiciário que vai pedir a revogação da doação por inexecução do encargo. Então, o encargo, quando consta no contrato, a gente cumpre, se aceitou a doação. Se não quiser cumprir o encargo, tenha a hombridade e a dignidade de recusar a doação. Aceitar a doação e não cumprir o encargo significará possibilidade de revogar a doação.
Agora o professor já mostrou para vocês que na condição suspensiva não se tem direito adquirido, que no termo inicial se tem direito adquirido, mas o exercício está suspenso até a chegada do termo, até a chegada da data fixada como termo inicial. E já disse também agora que o encargo ele representa efeitos imediatos lá no plano da eficácia e que, portanto, o donatário tem direitos adquiridos desde logo, imediatamente, e não se fala em suspensão do exercício desse direito. Ele já pode exercer o direito plenamente como novo proprietário do bem doado. Dito isso, eu preciso falar um pouco da segunda parte do artigo 136. Salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente, como condição suspensiva. E então, um testamento, uma doação, poderá ter não só a cláusula do encargo, como também uma cláusula de condição suspensiva. E se assim for, nós precisaremos, em primeiro lugar, atender à condição suspensiva, porque condição suspensiva não nos dá direito adquirido, para depois de verificada a condição suspensiva, nós pensarmos em exercício de direito e atendimento do encargo proposto. Então, no exemplo, nós poderíamos pegar a doação com encargo mais condição suspensiva. Nós teríamos que fazer uma adaptação na redação contratual para estabelecer que a doação com encargo dou a casa, dou o imóvel matrícula tal, para que no imóvel o donatário faça um canil para cuidar dos cãezinhos que sofrem maus tratos, vírgula, se antes disso ele construir um pavilhão que abrigará o canil. Pessoal, isso é uma cláusula condicional. Se antes disso construir o pavilhão. Se antes disso construir o galpão. Como é que nós vamos pensar na doação em si e no atendimento do encargo, se nós antes disso temos que implementar a condição suspensiva? Então, é bem possível que na segunda parte do artigo 136, o doador misture encargo com condição suspensiva. Ele coloque, sim, um encargo, mas coloque também uma condição suspensiva. E aí é preciso colocar a ordem na coisa. É preciso, primeiro, atender a condição suspensiva. Atendida a condição suspensiva, nós adquirimos o direito e aí, então, vigora a doação com encargo. Vejam que, na prática, a doação ocorre com encargo, vírgula, se antes disso construir o galpão ou o pavilhão onde vai ser o canil. O donatário que pensa na doação, vê e lê o contrato, ele diz assim, ele pensa assim, tá, eu quero aceitar essa doação, só que ainda ela está pendente de condição suspensiva. Eu, para logo, vou começar a executar a obra. Vou em cima dessa área de terras, ou em cima desse imóvel, que ainda não é meu, porque a doação não tem efeito ainda, mesmo sendo com encargo, ela não tem efeito, porque antes de executar a doação com encargo, tem que se pensar na condição suspensiva. Eu vou, em primeiro momento, edificar o pavilhão. E edificado o prédio, feitas as acomodações necessárias para atendimento dos cães que sofrem maus tratos, ele estará demonstrando ao doador o cumprimento da condição. E então,
nesse momento, concluído o pavilhão e concluída a condição suspensiva, ele pode dizer que adquiriu o direito à doação. Professor, adquiriu o direito à doação pura e simples? Não. Adquiriu o direito à doação com o encargo. Agora, aceita a doação com encargo, ele aceita não só o imóvel doado, como também o presentinho de grego que vem junto. Cuidar dos cachorrinhos que sofrem maus tratos. Então, o primeiro ponto era atender à condição suspensiva, construir o prédio para servir de canil. Atendida essa condição suspensiva, adquiriu o direito à doação com encargo e a aceitou, e então pode-se dizer que ele é o proprietário da área, mas com uma obrigação eterna, enquanto ele viver, de atender os cãezinhos de estimação, os cãezinhos que sofrem maus tratos lá no canil. Ele atende lá no canil os cãezinhos que sofrem maus tratos. Vejam que é uma redação um pouco mais truculenta, mas a gente compreende bem que um doador, ele mistura uma condição suspensiva com um encargo. Primeiro constrói, daí eu te dou, então é o C, dou o terreno, C construir o canil lá, aí ele construiu o canil, e aí depois a doação ainda vem com o presentinho de grego, doação com encargo. Doado o terreno, depois de construído o canil, ele ainda tem o encargo de atender cãezinhos de estimação, cãezinhos que sofrem maus tratos nas ruas da cidade. Isso é uma mistura é uma mistura de condição suspensiva com encargo que se encaixa na segunda parte do artigo 136. Então, a leitura geral do artigo 136 é a seguinte: o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, já sai usando e abusando do bem como proprietário na doação com encargo, vírgula, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Então, ele flexibiliza o encargo e transforma ele, em verdade, em uma condição suspensiva que previamente antecede ao próprio encargo. Ele vai misturar condição suspensiva mais encargo. Vamos adiante, então? Agora o professor tem que ver com vocês o artigo 137 para nós chegarmos à finalização da nossa aula. Artigo 137 vai dizer assim: considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Vamos voltar àquela lembrança da aula da condição. A condição tem todo um regramento lá que fala da vedação, da condição ilícita, da vedação, da condição impossível, fala de condições potestativas, fala de condições perplexas, que são vedadas, que deixam ao puro arbítrio de uma das partes a realização a vontade de realização do negócio, as potestativas, puramente potestativas. Nós vimos lá, no estudo das condições, nós vimos que as condições ilícitas ou impossíveis, ou de fazer coisa impossível, elas tinham consequências drásticas nos negócios jurídicos. Se condição resolutiva, lá se propunha riscar a condição. Então, olha, a condição resolutiva é ilícita, é impossível, vamos riscar a condição e o negócio segue como um negócio sem condição. E vai produzir seus efeitos eternamente, como se não tivesse sido feita uma condição resolutiva. Já na condição suspensiva, nós lembrávamos lá que o código propunha a anulação de todo o negócio. Porque a condição suspensiva, ela suspende o início dos efeitos. E então, se ela for algo impossível de fazer, nós vamos ter como um negócio que nunca vai produzir efeitos. Daí o legislador lá
deu o recado. Vamos considerar todo o negócio jurídico inválido quando a condição suspensiva for impossível ou, enfim, for ilícita. O artigo 137, ele vem nesta mesma linha de abordagem, todavia, ele fala em relação ao encargo. Encargo que não pode ser ilícito, e aí a gente puxa o direito penal. Dou a casa alugada, me perdoe. Dou a casa na praia para o donatário me cuidar durante a velhice. Dou a casa na praia para o donatário me cuidar durante a velhice. Professor, está tudo certo aí? Está tudo certo. Agora vejam a mudança para uma ideia de ilicitude. Dou a casa na praia para que o donatário extermine os cãezinhos que estão soltos pela rua incomodando as pessoas. Completamente diferente, pessoal. A gente puxa lá do direito penal a lei dos crimes ambientais, a lei que protege a fauna, também protege a flora, mas especialmente nesse exemplo a fauna. E agora, modernamente, a sanção presidencial que aprovou lei que torna mais grave as condutas criminosas de maus tratos aos animais. Então, tudo aquilo que a gente traz lá do direito penal, aqui não pode servir como encargo. Eu dou a casa na praia para me cuidar durante a velhice. Tudo certo. Agora, eu dou a casa na praia para que tu tenhas a missão vitalícia de sair matando os cãezinhos que estão soltos pela rua sem donos, porque eles incomodam as pessoas, porque eles sujam a cidade, e eu não gosto do barulho que eles fazem. Então, vejam, nós estamos trazendo lá, importando lá do mundo do direito penal, das ilicitudes, aqui para o direito civil, para dizer, os encargos, eles não podem ser ilícitos, e os encargos também não podem ser algo impossível de se fazer. Como, por exemplo, dou a casa na praia para que viaje a Marte. Veja, há uma impossibilidade física, pode ser uma impossibilidade física, uma impossibilidade jurídica. A ideia que nós vimos lá na condição é a mesma que vem para cá. Não podemos trabalhar com encargos ilícitos, não podemos trabalhar ou colocar em contratos encargos impossíveis de fazer. Aí o artigo 137, ele tem um salvo. Então, considera-se não escrito encargo ilícito ou impossível. A primeira solução que ele dá é considera-se não escrito. Professor, isso a gente interpreta como a permanência do contrato em vigor, produzindo efeitos, pelo raciocínio da preservação contratual, da conservação dos negócios jurídicos? É isso mesmo. A primeira parte do artigo 137 é conservação dos negócios jurídicos na veia, princípio da conservação negocial. Se tenta arriscar apenas o encargo ilícito ou o encargo impossível e deixa o negócio jurídico produzir seus efeitos sem encargo. Essa é a primeira parte. Agora nós precisamos dar uma olhada na segunda parte e já vamos caminhando para a nossa conclusão de aula. Salvo se constituir motivo determinante da liberalidade. Bom, aqui eu já vou dizer a vocês. Considera-se, lá no início do artigo, considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível quando não constituir motivo determinante da liberalidade. É isso que nós estamos a falar na primeira parte. Se não constitui motivo determinante da liberalidade, ou seja, para o doador, ele doaria igual, ele só resolveu colocar um encargo lá, nós só vamos riscar o encargo ilícito ou impossível. Se não era motivo determinante da liberalidade, só risca o encargo. Agora, se for
motivo determinante da liberalidade, eu só doei porque eu queria que saísse matando cachorrinho, senão não teria doado. Então, nesse caso, se invalida o negócio jurídico como um todo. Dou a casa para que o meu vizinho, que eu nem conheço direito, para que ele mate cachorros na rua. Professor, o encargo é ilícito. Na lei penal, veda-se maus tratos aos animais. Então, tá bem. Agora vocês me digam, vamos meramente riscar o encargo do contrato e deixar a doação válida, ou vamos invalidar toda a doação? Aí vocês terão que olhar para a vontade do doador. O doador manifestou vontade inequívoca de doar para que se fizesse a matança dos animais. Ele não teria doado se não fosse por isso. Então, isso é motivo determinante da liberalidade. E se é motivo determinante da liberalidade, nós temos que arrasar, nós temos que retirar efeitos de toda a doação. Simplesmente se reverte a doação por invalidade. Anular a doação é desfazer a doação. As partes voltam ao estado anterior. Quem recebeu o bem doado devolve e quem doou pega o bem de volta. Isso é a anulação da totalidade da doação. Quando constituir o motivo, quando o encargo constituir o motivo determinante dessa liberalidade, dessa doação. De outro modo, nós poderíamos até trabalhar a ideia de tentar conservar o negócio em um encargo ilícito ou impossível, desde que nós possamos compreender que quem doou com o encargo faria a doação mesmo sem encargo. É esse o ponto. Não ser o motivo determinante da liberalidade, não ser o motivo determinante da doação, é dizer, eu doaria de qualquer forma, mesmo se não me permitissem colocar o encargo ali. Eu só coloquei o encargo porque eu achei bonito colocar ali na doação um encargo para ele ter que atender depois. Mas eu doaria igual. Talvez eu poderia pensar assim, trocando a parte do vizinho como donatário pelo filho. Dou a casa na praia para o meu filho fulano de tal, para que ele saia matando os animais por aí. Então, o encargo constitui algo ilícito, é a prática de crime. Talvez, por ser uma doação de pai para filho, nós pudéssemos reconhecer que a doação poderia ser salva e que nós só riscaríamos aquele encargo ilícito de sair fazendo matança de cãezinhos por aí. Talvez, pela questão de parentesco, um pai doando para um filho. Mas eu não teria muita dúvida de que é motivo determinante quando a pessoa do doador doa para terceiro que nem muito conhece, que conhece muito pouco e impõe lá na doação a cláusula do encargo ilícito. Tá bem? Lembrem disso. Motivo determinante da liberalidade, o motivo determinante da doação. Se for o motivo determinante da doação aquele encargo, só doei porque eu queria impor o encargo, eu precisava que se fizesse esse encargo, então nós estamos diante de algo que não pode salvar o negócio jurídico. Toda a doação cai por terra e é anulada. Agora, quando não constituir o motivo determinante da doação, aí vocês terão a pecha do próprio artigo 137. Olha, de repente a gente salva o negócio de doação como doação pura, mas riscamos apenas a cláusula que prevê o encargo ilícito.
riscamos apenas a cláusula que prevê o encargo impossível. São possibilidades, nós estamos no mundo das interpretações contratuais, são interpretações jurídicas, por óbvio, assim como a gente interpreta a lei, a gente também interpreta contratos, quanto mais claros eles forem, melhor. Se eles não tiverem condições ilícitas ou impossíveis, melhor. Se eles não tiverem encargos ilícitos ou impossíveis, melhor ainda. Se eles não tiverem termos que sejam muito distantes do período que uma vida humana consiga alcançar, porque daí eu coloco lá no contrato, a locação vai começar em 1º de janeiro de 3021. Pô, mas aí como é que vai viver 1000 anos até chegar a 3021? Não tem como. Então, as coisas elas têm que ser próximas da realidade, elas têm que ser atingíveis, elas têm que ser alcançáveis pelas partes. Sempre que condições forem ilícitas ou impossíveis, encargos ilícitos ou impossíveis, ou até termos muito distantes da realidade, nós vamos ter que intervir na forma de interpretação, ou para corrigir o contrato, salvando a sua essência, ou para anular o contrato na sua íntegra. Às vezes não vai ter salvação. Às vezes não tem princípio da conservação contratual que salve um contrato, tamanha a estupidez que esse contrato possa conter. Sobre encargo, o professor estaria a finalizar aqui com vocês essa ideia do encargo no artigo 137. O que mais eu tenho aqui, gurizada, para nós terminarmos a nossa aula de hoje? Já falei para vocês de encargo, repeti que os elementos acidentais não são elementos essenciais, e falei de novo em condição, falei de novo em termo, e expliquei hoje o encargo. Agora, para finalizar o nosso estudo que cai na prova, eu lembro a vocês que no mapa mental da escada pontiana, nós vimos lá que há 3 degraus. O degrau do plano da existência, o degrau do plano da validade, o degrau do plano da eficácia. Aqui, nesse gráfico que eu mostro a vocês, eu simplesmente tento explicar de outra forma aquilo que já está lá na escada pontiana. Explicar na forma de tabela. Então, numa primeira coluna aqui ao lado, numa primeira coluna, a gente identifica o plano da existência. Ali, o lidador do direito, ele vai perquirir, ele vai analisar se o negócio existe ou se a falha já é muito estúpida, esse negócio sequer vai existir. Ele já de saída vai ser considerado inexistente. Se extrajudicialmente não se conseguir evitar a produção de efeitos nesse negócio inexistente, vocês sabem que tem a possibilidade de ajuizamento da ação declaratória de inexistência. Mas eu também disse a vocês, se é uma falha grave, nada impede que os operadores do direito utilizem a ação declaratória, mas com o nome lá do plano da validade, que é a ação declaratória de nulidade. Vejam que a ação declaratória é a mesma, só muda o adjetivo. A ação declaratória de nulidade, ação declaratória de inexistência. Nada impede que vocês sempre usem a ação declaratória de nulidade. Resolverão também lá no plano da existência as questões jurídicas quando as falhas forem graves. Mas aqui na primeira coluna, o negócio existe ou ele inexiste. Então, considerando que o negócio venha a existir, nós passamos lá para o plano da validade, a segunda coluna no desenho aqui ao lado. Nessa segunda coluna, vocês verão que os requisitos de validade previstos no artigo 104, eles deverão estar em todo e qualquer ato da vida civil, que seja negócio jurídico
ou que seja ato jurídico em sentido estrito. Precisaremos dos requisitos de validade previstos no 104 do Código Civil para a correção dos negócios jurídicos. Se ele for válido, nós já estamos com o caminho aberto para chegar na terceira coluna, que o professor denomina ali de plano da eficácia. Plano da eficácia. Muito bem, o negócio existe, é válido e está com a porta aberta, com o caminho aberto para chegar no plano da eficácia. Bom, mas para ser eficaz, ele vai ser eficaz desde logo, e vocês já viram que, às vezes, ele poderá ser eficaz desde logo, mas outras tantas vezes, o negócio jurídico estará ali no plano da validade, a esperar por um evento, por um acontecimento, para que ele venha a produzir efeitos lá no plano da eficácia. Então, é no plano da eficácia que vocês estudam condição, termo e encargo. É lá no plano da eficácia que vocês verão que um determinado negócio jurídico que já foi feito, já foi assinado, que ele é ineficaz por enquanto, porque está a aguardar a morte do testador. Que esse negócio é ineficaz por enquanto, porque ele está a aguardar a realização de uma condição suspensiva. Então, vejam, caminho é plano da existência, plano da validade e porta aberta para a produção de eficácia jurídica. Mas eu volto para a segunda coluna para dizer a vocês algo em torno das ações judiciais, assim como eu falei lá na existência da ação declaratória de inexistência. Na segunda coluna, eu preciso falar um pouquinho das ações que combatem falhas graves e das ações que combatem falhas leves. No mundo da validade, se eu tiver correção, estamos com um negócio válido, pronto para produzir efeitos. Agora, se eu tiver uma incorreção, essa incorreção poderá ser uma falha grave, e a gente chama daí o negócio de nulo, por força dos artigos 166 e 167, e se ele for negócio nulo, e lá no plano da eficácia da terceira coluna, ele porventura estiver produzindo efeitos, nós vamos usar um mecanismo judicial chamado ação declaratória de nulidade. Ação declaratória de nulidade que é imprescritível, não se submete a prazo de prescrição ou de decadência. A ação declaratória de nulidade deve ser utilizada por vocês no mundo da advocacia ou até mesmo lá no Ministério Público, a ação anulatória para retirar efeitos de negócios jurídicos que produzam esses efeitos equivocadamente. Produzem efeitos tendo uma falha muito grave na sua origem e na realização do negócio. Também no plano da validade, eu preciso falar da falha leve. A falha leve, ao contrário da falha grave, a falha leve vai admitir que, com o passar do tempo, sem que ninguém entre com uma medida judicial, com o passar do tempo, aquele negócio que tem uma falha leve, ele convalesça, ele permaneça eficaz, sem que ninguém mais possa discutir a sua invalidação. Estamos falando aqui que nas falhas leves, a pessoa do interessado em anular o negócio jurídico com falha leve precisa ajuizar uma ação anulatória. Só que essa ação anulatória se submete a prazo de decadência. Prazo de decadência que é fixado em lei e que, se o interessado em anular perder o prazo de decadência, porque o prazo de decadência já se passou, ele não terá mais direito de anular esse negócio com falha leve. O negócio com falha leve está salvo,
no dia seguinte ao escoamento do prazo de decadência para ajuizar a ação. Ou o interessado em anular ajuiza a ação anulatória dentro do prazo decadencial, prazo esse fixado em lei, que pode ser de 4 anos numa boa parte das ações judiciais anulatórias, ou, passados esses 4 anos e um dia, o interessado na anulação já não terá mais direito de tocar nesse assunto. Tinha direito de tocar no assunto anulação dentro dos 4 anos. Aos 4 anos e um dia, sem ter ajuizado a ação anulatória, ele não fala mais em direito de anular o contrato, porque o contrato está salvo pelo decurso do tempo. O tempo salvou. 4 anos o legislador deu para discutir a falha, que era uma falha leve. Ninguém discutiu. 4 anos e um dia para frente, ninguém discute mais. Se essa ação vier parar no Poder Judiciário, o juiz de saída já caneteia e manda arquivar. Se não recebo, decadência, o negócio foi realizado em tal data, já decorreram 4 anos e um dia, a decadência do artigo tal, o artigo 189, não é o 189. A decadência do artigo 178, isso. A decadência do artigo 178 e 179 estão verificadas, arquive-se os autos. Então, não tem como falar em pedido em ação anulatória se já passado o prazo de decadência. Então, aqui nos negócios anuláveis, cuja falha é leve, o negócio provavelmente ele entra no plano da eficácia e vai produzir eficácia jurídica até a sua anulação por sentença do juiz. Mas para conseguir a sentença do juiz, alguém precisa provocar esse juiz. Alguém precisa ajuizar a ação anulatória. Se ninguém ajuizar a ação anulatória, isso significará que o tempo vai passar e vai salvar aquele negócio jurídico. Vai sanar aquela falha leve que existia. O tempo, o passar do tempo. Então, o negócio jurídico com falha leve, ele poderá entrar no plano da eficácia, produzindo sua eficácia jurídica, produzindo seus efeitos, e aí 2 caminhos podem se abrir. Ou se ajuiza a ação anulatória dentro do prazo de decadência, ou se deixa o prazo de decadência passar sem ajuizar nenhuma ação, e o negócio jurídico com falha leve estará salvo, completamente salvo. Esta tabela aqui ao lado, esta organização aqui ao lado, veio de uma aula da Júris, que o professor fez no quadro, lá quando o professor Tiago fez a Júris, o professor lá da Escola da Magistratura desenhou esse esquema no quadro, eu anotei, achei interessante repassá-lo a vocês, é uma ideia boa de reproduzir, eu até acrescentei algumas coisas ali, como as ações, ação declaratória de inexistência, ação declaratória de nulidade, ação anulatória, essas ideias assim o professor foi acrescentando, mas a ideia central da tabelinha veio de uma aula lá da Júris. Achei importante para finalizar esse nosso assunto, dos artigos 104 a 137, para que vocês vejam a existência e a validade lado a lado, elas estão condensadas no artigo 104 do Código Civil, e que para num terceiro momento vocês avaliem o plano da eficácia, quando negócios completamente existentes e válidos produzem eficácia regularmente, sem motivo para anulação, ou quando negócios com falha grave produzem efeitos e merecem ação declaratória de nulidade, ou negócios com falhas leves produzem efeitos e merecem ação anulatória desde que ajuizada dentro do prazo de decadência. O professor vai encerrando a aula com vocês, gurizada, e fica à disposição
para a gente bater um papo sobre qualquer assunto.